como combinado com vocês, eu convidei uma pessoa que é uma colega de trabalho e, além de tudo, é uma grande amiga minha, que é Inês Andrade Riotto. A Inês Andrade Riotto, ela é conselheira do Centro Internacional de Longevidade Brasil, ela é responsável pelo ponto focal aqui em São Paulo sobre longevidade. Ela tem um site chamado Morar 60+, e é autora do livro Morar 60+. Então, vocês estão aqui com a maior especialista, uma das maiores especialistas em opções de moradia para a longevidade, para os 60+. E ela tem uma grande experiência, ela pesquisa muito, ela conseguiu fazer todo um levantamento de tudo que existe, ou quase tudo que existe, de opção para essa fase da vida que está descortinando para todos nós. Tá bom? Então, é um grande prazer ter Inês aqui conosco. Ela vai apresentar a aula dela, a gente pode fazer perguntas no final, e vocês verão que é uma pessoa altamente disponível. Tá bom? Muito obrigado, querida. Cuidado. Não. Por favor, nós precisamos muito dele. A gente e nós amamos ele de paixão. Eu falo que eu gosto mais dele do que de chocolate. Para mim porque eu sou chocólatra. Para uma chocólatra boa tarde, como a gente já falou, meu nome é Inês Riotto. Eu pesquiso, então, há algum tempo eu percebi que quando eu pergunto a primeira, mesmo vocês, a primeira pergunta quando eu faço para alguém, dando aula ou fazendo palestra, que eu digo assim, onde mora a pessoa idosa? A primeira resposta que geralmente eles me dão moram com a... Opa! Eu quero. Moram com a família ou moram... Quando não é com a família, onde acha que uma pessoa idosa mora? Vai para onde? Asilo. Né? Por asilo, que nem chama mais asilo, né? Volta só um pouquinho naquela nossa florzinha. Eu coloquei essa parte para mostrar que a ONU, ela já desde 1948, ela já disse que a gente tem direito à moradia, né? Isso no mundo inteiro, todos temos direito à moradia. Essa florzinha que a gente chama de margarida, ela é a cidade amiga do idoso. O Dr. Alexandre Kalash, que é o presidente no Brasil do Centro Internacional de Longevidade Brasil, que eu faço parte, ele não contou, mas ele também faz parte. O Dr. Kalash, quando estava na OMS, ele criou a cidade amiga do idoso, o bairro amigo do idoso, o envelhecimento ativo. Esses termos que a gente está acostumada hoje foi criado pelo Dr. Alexandre Kalash. E para criar nessa cidade amiga do idoso, então, é uma pesquisa que é feita na cidade, em que eles vão nos bairros, né, a gente chama de grupo focal, você reúne para saber dos idosos sobre esses aspectos. Então, no meu caso, o meu foco é a questão da moradia. Eu costumo dizer que moradia não é só um teto, ela abriga, ela protege, interfere na saúde, é um local onde a gente vivencia emoções, se constrói lembranças e é onde a vida acontece. Claro que aí tem uma parêntese, porque a gente sabe que para isso tudo tem que ser um local onde tenha toda a questão de ambientação, tem que ter um local onde você tem acesso, tem que ter água, tem que ter luz, porque para nós, às vezes que estamos aqui na cidade ou no centro, a gente esquece dessa parte. Né? É interessante, porque toda vez que eu dou aula e que eu falo isso, eu falo, bom, às vezes na minha casa eu esqueço de agradecer, eu tenho água, tenho luz, dentro da minha casa e tem esgoto. Que é uma coisa tão comum para a gente que a gente esquece que muitas pessoas não têm. Então, quando a gente pergunta... Pode pôr. Então, eles acham que as pessoas idosas moram com a família, moram, né, ou com o seu companheiro, sua companheira, e aí diversidades, né, que pode ser qual for, ou então eles vão para um asilo, que no Brasil tem uma coisa muito característica. Nós não temos mais favelas, né, nós temos comunidades. Mas, infelizmente, só mudou o nome, porque toda a estrutura que precisava ser mudada não mudou em nada. É a mesma questão, nós não temos mais asilos. Nós temos instituições de longa permanência para idosos, chama ILPI. Então, quando vocês vão falar, a pessoa foi para a ILPI, ela foi para um residencial, aí tem as outras, dentro da ILPI tem vários, né? Mas também não mudou em nada, os asilos continuam os mesmos, a questão mesmo, não só funcional, de ambiente, de tudo, não mudou em nada. A não ser a diferença, claro, aí de
de patamar onde cada um desses locais, dessas instituições estão. Mas ela pode morar sozinha, ela pode morar com um cuidador, ela pode morar com amigos, ela pode compartilhar casa, que é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Mas eu vou contar para vocês lugares que às vezes a gente nem sabe. Aquela senhora, por exemplo, é uma americana. Onde é que vocês acham que ela mora? Pode passar. Olha lá, pode passar. Ela mora num cruzeiro. Esse é um cruzeiro como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, aqueles navios que vêm de passageiros. Então, isso é uma coisa. Ela mora lá faz tempo. O marido morreu, obviamente, aí é uma questão financeira, óbvio, né? E aí ela quis morar num cruzeiro. Mas esse cruzeiro tem outras pessoas? É um cruzeiro normal. Só que ela tem uma cabine que ela fica lá direto. Ela comprou a cabine. Basicamente. Mas agora é uma coisa que a maioria não sabe. Este daqui é um navio moradia, não é um navio de cruzeiro. Esse daí tem 165 apartamentos individuais com 1, 2 ou 3 quartos. Eu estou aqui hoje, não estou lá porque não é por causa da questão financeira. É só por uma questão que já estavam todos vendidos. Todos, infelizmente. Eu amaria, eu sou apaixonada por mar. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o sonho americano de quando se aposenta é comprar um trailer. Eles vendem a casa e compram um trailer. Coisa diferente nossa no Brasil, porque o brasileiro tem uma mania da gente fazer assim. Ah, não, a casa eu vou deixar para o meu filho. Aí a família briga inteira, quase se mata depois, por causa daquele... E a pessoa mesmo que trabalhou a vida inteira não aproveita... não vou dizer o final, porque é uma coisa muito triste, porque final se pensa naquela pessoa que já está no hospital. Não. Eu acho que depois de uma aposentadoria, vamos dizer assim, a pessoa deixa de viver quando tinha um patrimônio, mas tem que deixar para o filho. Então, o maior entrave no Brasil para entrar uma lei que tenha que você possa, não é vender, agora falhou a palavra exata, que você vende a sua casa. E você vende a sua casa, tem direito de usar até a sua morte. Isso, não tem um nome exato, desculpa. Nesse momento eu acabei... Não. Eu vou lembrar, eu volto e falo para vocês. Deu um branco agora. Porque você vende a sua casa, aquele dinheiro você reparte não sei quantas vezes. Sei lá, eu quero que minha casa vale qualquer valor, 400 mil. Eu vou dividir esse valor em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos. Entra como se fosse um salário. Então, você vai usando. Isso não tem no Brasil. É hipoteca reversa. Chama hipoteca reversa. Você vende e a pessoa vai recebendo uma prestação. O banco compra o seu imóvel e ele vai te depositando. É como se fosse uma poupança, fica lá e ele vai te depositando todo mês. Isso tem em quase todos os países. No Brasil não tem. Hipoteca reversa. Mas no Brasil não tem. Não tem. E tem um interessante, já tentou se ter no Brasil, mas não foi um pedido de idosos, foi um pedido dos bancos. Então, aí, nós mesmos do conselho, aí mesmo, aí o próprio conselho Cidoso de Brasília, né, que tem o conselho dentro do Senado e da Câmara, bloqueou, porque aí é uma coisa já não ia ser tão benefício para o idoso. Aqui só para passar, né, que a gente tem a lei, que a lei diz que nós somos todos iguais perante a lei e tal, isso que a gente sabe teoricamente, mas infelizmente não praticamente. O Estatuto do Idoso, que está aí desde 2003, a gente sabe que é o melhor conjunto de leis do mundo para os idosos, mas que não é aplicado no dia a dia. A área de educação tem um artigo 22 que diz que você tem que ensinar a falar sobre envelhecimento desde a pré-escola até a universidade. Lá não diz que tem que ser um professor específico, nem que o governo tem que gastar dinheiro para contratar alguém. É simplesmente colocar o tema envelhecimento na escola. E nós não conseguimos fazer isso ainda. Aí nós temos essas diferenças. Isso a gente está falando antes da pandemia, tá? Porque aí
prejudicou todos os dados atuais, então agora que a gente está retomando tudo isso. Para vocês verem aí que tem, a gente está vendo na Zona Sul, as de cima é uma foto comum que todo mundo já viu, que um muro separa, né, no Morumbi, um prédio com piscinas de cada andar para uma comunidade, e ali é Copacabana. Está ali a praia de Copacabana e atrás está lá a favela, né? Então, essa diferença, essa discrepância é muito grande, não tem, né? O Brasil, a gente ainda... É muito difícil ainda você conseguir equilibrar essa... Não tem outra palavra, não gosto muito dessa palavra, da pobreza. Diminuir a desigualdade. Diminuir a desigualdade, acho que exatamente é o termo mais correto, porque é muito difícil, né? Por exemplo, num lugar como esse, como é que a gente faz, por exemplo, para você ter ali uma acessibilidade? Imagina uma pessoa idosa que mora aí. E a gente, às vezes, eu falo que tudo isso é bom para a gente refletir. Porque a gente, eu não sei se a pandemia fez isso mais ainda, a gente passou do princípio que a gente reclama de tudo. Se está dentro de casa estava ruim, se saía de casa era ruim antes, depois teve que ficar em casa também era ruim. E a gente esquece que tem situações que sempre foi, o tempo inteiro, independente de pandemia ou não, há de considerar que não é bom morar num lugar assim. E é uma pena que, infelizmente, a gente gostaria de mudar uma porção de coisas, mas a gente ainda não consegue. Olha que nem ali. Como você vê aquela senhora idosa conseguindo subir e descer ali? Né? A gente às vezes reclama que tem que pegar o trem. Eu vim de Santo André. Então eu falava, vou pegar o trem, vou pegar o metrô, desço ali, ando 2 quadras, cheguei lá. Né? Imagina o que é isso em relação ali. Agora lá, nós vamos falar do que tem no Brasil. Lá no Brasil, esse daí é a Sociedade Brasileira Alemã, alguém conhece? Eu já fui. Né? Eu sei. E é tão interessante, porque a gente olha a entrada dela, é aquele primeiro quadro, né? Você não acha o que tem lá dentro, né? E lá dentro tem aquelas casas. Então, você tem casa, você tem apartamento, você tem maior, você tem menor. Eles têm uma característica, tem perto do lago, né? Eles têm uma característica em que lá você pode levar os seus móveis. Porque isso é uma coisa muito interessante. As pessoas envelhecem quando você... Imagina vocês, cada um imagina a sua casa nesse momento. Agora, imagina vocês, eu chegar para vocês e falar assim, agora vai encostar aqui um caminhão pequeno e vocês só podem levar o que vai caber num quarto. A história de vida, né? Mulher, então, que você tem a xicrinha daqui, não sei o que de lá, que a avó da bisavó que deu, que guardou. Eu vivi essa situação porque minha sogra morava em Joinville. Ela era presbiteriana, era outra cultura, ela estava muito bem entrosada. Meu sogro faleceu, ela ficou uns anos na casa, mas começou a haver problemas de insegurança. Roubava o bujão de gás, roubava a muda de trepadeira do jardim, então ela decidiu ir para um residencial que ficava em Blumenau, mas também era ligado à igreja. E eu lembrei do que você falou, ela levou a cama, o painel bordado que tinha em cima da cama, o criado mudo, a cadeira de leitura e uma caixa de fósforos. Então, isso é uma coisa que a gente não pensa. Então, pense a hora que vocês voltarem para casa, o que é que eu levaria da minha casa para algum lugar que contasse a minha história? Porque a questão não é só o ir e o coisa, mas não pode sumir é a nossa história. Né? Porque, na verdade, é isso que vai ficar. Né? Então, o que a gente levaria que contasse, né, a nossa história? Isso é bem interessante para a gente pensar. E alguma atividade de desapego também. Né? Sim, porque a gente se apega muito. É o que eu estava falando. Mulher, então, é uma coisa. Ela guardou a xicrinha da tataravó, que a avó passou para a mãe, para não chegou. Aí ela guardou a xicrinha que o filho dela tomou o primeiro café. Ela guarda a primeira colherzinha de não sei quem. E outra coisa, tudo isso não é o objeto material que conta. Na verdade, o que vai contar é aquilo que está na sua memória. É o que está na sua memória, porque se você tiver um Alzheimer, você vai ver a xicrinha, você vai ver a colherzinha e não vai adiantar nada, porque você não vai lembrar de nada.
Mas no Alzheimer, até as últimas coisas que a gente esquece são aquelas coisas que a gente mais colocou a nossa emoção. Né? Tudo aquilo. Tanto é que a gente vê, tem exemplos e filmes de médicos que foram médicos a vida inteira, de repente tem o Alzheimer, em uma determinada situação ele sai atendendo, sai fazendo as coisas. Porque fez aquilo com tanto amor, com tanta paixão, que aquilo ainda ficou. Né? Então, esse é um deles. É 15 mil por mês, 18, 20 por mês. Isso sem contar os seus remédios, né? Porque remédio é por sua conta, né? Essas outras coisas. É só isso. É, tranquilo. Super acessível. Super, para eles, né? Aqui é o Residencial Santa Catarina, que já não é mais, né? Ele é da Rede Cora. Só que quando ele passou para a Rede Cora, ele perdeu um aspecto muito interessante. O Cora é, não sei se vocês conhecem, já foram? Tem vários Coras em São Paulo. Eles têm acho que 4 ou 5. Só que eles são assim, eles são, tecnicamente, eles são uma instituição mesmo que recebe pessoas. Você tem um quarto com um banheiro, alguns quartos individuais que é o dobro, mas geralmente são quartos duplos. Você tem a cama, uma cadeira que se você precisar de um cuidador, fica sentado ali, é isso. Esse que era do Hospital Santa Catarina é diferente. Ele era um prédio que ele tinha. O que vocês estão vendo ali, entra a porta, é do lado ali onde está o prédio, você entra, tinha uma cozinha. Aqui vocês estão vendo a televisão, do lado de cá era um sofá. Então você tem uma pequena cozinha com um micro-ondas, a pia, uma geladeirinha. Aí depois atrás aqui é o banheiro, atrás, na direção da cozinha, e aqui é o quarto. Ele era assim. Quando o Cora comprou, alguns dos que estavam morando lá conseguiram, por questão de justiça, entraram na justiça, porque eles tinham o contrato de que tinha que ter esse formato, porque foi assim com que eles fizeram. Mas os outros todos foram transformados em quarto para 2 pessoas, porque se ganha muito mais. E outra coisa, ele tinha lindíssimo piano, uma biblioteca, tudo num estilo que lembrava as pessoas que moravam lá das suas épocas. Ficou tudo padronizado, acho que era verde, laranja, não sei, mudaram, ficaram tudo aqueles super moderno, ficou moderno. Mas não tinha nada que ver com a maioria daqueles que moravam ali. Só permaneceu ali quem realmente está ligado, que gosta muito de arte, porque está do lado da Paulista, ele é uma travessa da Paulista. Então, para essas pessoas, sim. Tem piscina, tem piano, tem sala para jogos, tem fisioterapia, tanto quanto o outro. Porque aí aqueles que não se identificavam e gostavam mais de estar próximo da natureza, eles se mudaram para o alemão, para o SBA, e outros foram, pode passar, para o residencial do Lar Santana. Só que ali ainda, quando era o Santa Catarina, como vocês viram, volta só um pouquinho, Gílio, desculpa, que eu quero mostrar uma coisa. Vocês estão vendo? Olha os objetos. Então, eles levaram os objetos, coisa que os outros não podem levar. Mas eu vou parar para dizer uma coisa. A senhora está bem? Tudo bem, todo mundo? Muito prazer em tê-las aqui, tá? Então, por isso que eu estou falando agora. Olha o que a gente falou. Se vocês olharem, dá uma olhadinha. São coisinhas, né? São detalhes, é um vasinho, é uma florzinha. Agora pode passar. Aqui ele é um dos tops também, mas você pode ver que é um outro estilo. Já não tem as coisas pessoais, né? Como você está num hotel. Né? Também aí no Lar Santana também tem pessoas que são independentes, porque nós temos que ter independência e autonomia. Autonomia é a nossa capacidade de decisão. Independência é quando a gente não precisa de equipamentos. Não, às vezes de uma bengala é um dependente. Menos ou mais, mas é. Uma cadeira de rodas. Às vezes você teve um AVC, você depende de alguém para tomar determinados remédios, né? Mas você tem autonomia e você consegue sair e viajar. Aí também tem alguns. Mas deu para ver a diferença, né, entre eles.
Claro que nós estamos falando aqui daqueles que têm, nós estamos falando dos top. Tem muitos em São Paulo, tem em Alphaville, tem vários, tem um que é em Chácara, tem em todos os lugares. Quanto sai, por exemplo, um residencial desse? 15 mil, 18 mil por mês. Por mês. Com comida? Fora o seu remédio. Fora o remédio. Fora o remédio. Se você fazer uma sessão de fisioterapia, é acrescentado. Fisioterapia é fora. Tudo. Tudo é fora? Sim. Então, Alimentação, o remédio normal, que é aquele remédio que tem alguns remédios que são padrão, como a gente, que na verdade a gente usa do SUS, né? Esses são normais. Aqueles que precisam de num maior escala, ou que é mais caro, isso é separado, de alto custo, que aí depende, né, dessas doenças crônicas ou doenças assim. Aqui Cora Santana é igual Cora Coralina? eu acho que é melhor, porque o Cora ele tem sempre quartos que são de 2 pessoas, tem as atividades como tem em todos eles. O Lar Santana, se você não é assim, não tem classificação, não tem estrelas, mas se tivesse que colocar estrela, eu diria que o Lar Santana seria 4 estrelas e a Rede Cora seria 3, que também não é mais Cora, só ficou o nome porque eles já venderam. Porque eles eram um grupo de investidores, né? Então, eles não são ligados ao envelhecimento, eles são um grupo de investidores. É diferente, é isso que a gente briga muito, porque a gente tem um olhar diferenciado, então, para nós, isso, para mim, choca um pouco. E antes era do Santa Catarina? Não, o Lar Santana, não. Sim, era do Santa Catarina. E quando era do Santa Catarina, era um grupo do Santa Catarina? Era do Hospital Santa Catarina. Na verdade, aquilo lá foi criado a princípio porque pessoas vinham do interior para fazer cirurgias e precisavam de um lugar onde elas tinham que fazer a recuperação. Então, elas precisavam desse suporte, né, desse apoio. Então, por isso que foi criado. Com o tempo, as pessoas também começaram a envelhecer mais, começaram a morar no lugar. Claro que o padrão, né, de vida dessas pessoas é outra. Eu tenho uma amiga que mora lá, eles eram donos do Diário do Grande ABC, Santo André. Que aí ela teve um pequeno AVC, os filhos viajam o mundo inteiro, e ou ela tinha as cuidadoras na casa, ela não se incomodava muito com isso, ela preferiu ir morar lá. Então, os níveis são assim. A gente tem que mostrar as diferenças que tem. Não quer dizer que a gente goste ou não. Eu acho assim, de qualquer maneira, rico ou pobre, tem que ser todo mundo bem tratado. Você fala assim, mas eles pagam muito, eles são bem tratados. Não quer, nem sempre significa, porque se fosse assim, quem vai para um hospital, para o Einstein, não morre. Não é? Se você for colocar nesse sentido, sírio-libanês, então ninguém morre. Mas nós estamos no SUS e eu estou vivendo, eu estou lá no SUS. Viva o SUS, por sinal. Aqui, não sei se vocês conhecem, São José do Rio Preto. Esse é um condomínio. Ele é um condomínio, vocês veem lá as casas, são um condomínio de pessoas particulares, é um condomínio que ele é comodato. Vocês sabem o que é comodato? Exceção. Exceção de permanência. Sim, desde que você pague, né? Porque, por exemplo, quando eles distribuíram ali, dividiram aqueles terrenos, você foi lá e construiu uma casa. Então, ali, vamos supor que aquela casa vale 300 mil. Ali tem casa de todos os portes, não pode ter um limite, não pode ser uma casa de um quarto, sala, cozinha, não pode. Eles têm lá um padrão deles. Mas você mora ali, até se for o casal, até que fique o último do casal. Quando o casal morreu, aquela casa volta. Então, eu gostei daquela casa, eu vou lá e eu invisto 300 mil e moro lá até eu morrer. Tá? De quem era? É de um grupo, é um grupo fechado. Isso é particular. Então, o que eles fizeram? São investidores também, não estão ligados? Não. Esse é um grupo. É o pai que achou interessante isso quando viu fora do Brasil, há muitos e muitos anos atrás, comprou essas terras e eles começaram a fazer. E cada um vive daí por si ou Por si, não. É o seu dinheiro. cada um cozinha na sua casa? Sim, são casas particulares, cada um cozinha. E esse para cá, quando vocês vêm, tem a parte social. Aí tem a parte social que aí eles têm... E eles têm uma coisa interessante, porque eles têm um clube. Quem é idoso na cidade
pode frequentar o clube, que isso faz gerar dinheiro dentro da... Se torna sócio e gera dinheiro dentro. Pode passar. E o padrão das casas, como que é? Só para entender ainda mais... Eles têm um nível de casas que você, para construir, agora já não tem mais os terrenos, então são as casas que tem lá. Você tem casas com 2 dormitórios, 3 dormitórios, com salas enormes. É o dinheiro da pessoa, ela não mudou o padrão de vida dela, ela só foi morar dentro de um residencial, com maior segurança e com todas as atividades voltadas para o idoso e com uma retaguarda, porque eles têm lá... Ela não paga por mês, ela só... Paga. Quanto que é? Isso eu não sei te dizer. Paga um condomínio. Paga o condomínio, que é para manter a manutenção do espaço. E o projeto é um projeto planejado para idosos. Planejado para idosos. Só pode morar idosos. Então, só pode morar idosos. Aqui nós temos um caso que é único no mundo. Eu sou muito apaixonada por eles. É o Lar dos Velhinhos de Piracicaba, que eles se autodenominam como cidade geriátrica. Vocês estão vendo que tudo em volta tem casa? É a mesma questão do outro, que é comodato. Mas eles têm uma coisa em particular. Ali onde está aquele número 2, ali começou em 1906, que eles recebiam as pessoas que não eram, a gente nem chamava só pessoas idosas, eram os mendigos que eram acolhidos, era um lar de mendicância, que era o nome. De mendicância, porque era só os mendigos. Então, porque antigamente dificilmente uma pessoa idosa ia para algum lugar, né? O familiar sempre, porque aí a gente vai voltar lá atrás. A maioria das mulheres não trabalhavam, então as mulheres é que cuidavam dos idosos. Então era sempre a filha, ou se não tinha filha, era uma nora, mas sempre era na casa que era cuidada, né? Então, nesse começo só tinha era ligado à mendicância. Depois eles são 4 pavilhões. Eles viraram uma instituição de longa permanência filantrópica. Só que eles tinham esse terreno tão grande. Aquele que vocês estão vendo atrás ali, marrom, é o Rio Piracicaba. É o Rio Piracicaba. Ali em cima, fazendo aquele contorno, é o Rio Piracicaba. Como o terreno era muito, muito grande, eles resolveram fazer exatamente o que fez São José. Fazer as casas em comodato. Porque era uma maneira de entrar dinheiro para manter a área filantrópica. Então, foram construindo aquelas casas. Eu já fiquei com uma dúvida, porque é muito importante saber de quem é o terreno, nesse caso. Nesse caso é deles, foi uma doação feita em 1906. Um fazendeiro muito, muito rico doou para eles. Então, por isso, ele não pode ser vendido, por isso que é feito em comodato. Então, não tem venda, só tem o comodato, porque esse dinheiro gira dinheiro para manter o local e manter a área filantrópica. Também não pode deixar para o filho. Não tem, não. Esse negócio de brasileiro, né, que quer deixar só para o filho, não. Porque tanto é que você tem, né, toda uma documentação, um contrato, tudo que você faz. Depois de algum tempo, eu acho que com a questão da pandemia, depois, essas casas até tem algumas que são alugadas, você pode alugar. Porque, com o tempo, aqueles primeiros moradores foram morrendo, né? E, então, nem todos... O grupo que é responsável. Eles têm um grupo que é responsável. Dentro deles. Entre eles tem diretoria, eu passei um mês lá dentro para conhecer como que funcionava o local. Quantas pessoas tem? Deixa eu ver, está marcado aí? Passa para mim, Gília. Eu acho que não. Não tem. Aí é só a parte de... Não é aluguel não sei o valor, porque quando eu estava lá não tinha, só tinha os moradores. O que tinha eram pequenos serviços lá que eram feitos, só aqueles que era cobrado. Mas cada um pagava água, luz, cada um tem o seu... mas nem era assim um valor de condomínio, não. Era uma taxa só para ajudar na manutenção mesmo. Mas é assim, as casas eles têm autonomia e independência. Tem casa e tem uma parte que são flats. É isso.
Mas aí quem não pode, no momento que você não pode mais ter nem independência e nem autonomia, esses prédios aqui da frente, onde tem o 1 ali do lado, aí são suítes. Então você passa para lá, mas aí se você precisa de um cuidador, é você que paga, isso não é a parte. Agora nós vamos passar para a coisa que é mais bonita, mais gostosa, que é a política pública de Estado, que muita gente nem sabe que tem. Esse é da Paraíba e esse é de Estado mesmo, porque é o Estado da Paraíba é que mantém. Então, eles já estão, acho que tem 6, ultimamente, acho que são 6. Eles começaram em 2014. Só que, como tudo no Brasil começa lindo, maravilhoso, mas sempre tem um mas, né? Vocês vão ver que ali em cima fala assim, ó, ter um rendimento de até 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. O que começou a acontecer, segundo alguns? Se eu tenho e eles pagam um condomínio, eles pagam, como um aluguel social, eles têm uma taxa que eles pagam. Quem paga mais? Quem ganha um salário mínimo ou quem ganha 5? Se é uma porcentagem, 10%, 15%, quem ganha 5. Então, começou já a se denunciar que eles estavam privilegiando quem ganha 5. Eu tenho 2 faculdades, 3 pós-graduação, fui professora há 30 anos e ganho, não chega a 4 salários mínimos. 3 salários mínimos e meio. Eu falei que agora eu vou morar lá na Paraíba. Mas não é esse da Paraíba que você precisava viver lá? Sim, mas isso tem, você tem que morar na cidade, isso todos eles têm, porque senão qualquer um ia de qualquer lugar e mudaria. Você já tem que morar... Não, tem que morar 2 anos. Olha lá. 2 anos, preferencialmente, no município. Não vai ter o turismo... Sim, sim, com certeza. Com certeza, lógico. Pode passar. Esse eu falo que é o nosso xodó, porque a gente não dá valor ao que a gente tem no nosso estado. Lá fora, no mundo inteiro, todo mundo me pergunta, me manda e-mail perguntando daquele da Paraíba. Mas ninguém me pergunta de São Paulo. Da Paraíba tem 6. São Paulo nós temos mais de 20 e não sei quantos. Pode pôr inteiro. Vila Dignidade. Aquela é de Mogi. Então nós temos, diferente dos outros, aqui você pode... Aqui você tem... Não, acho que não está marcado todos, mas você tem a mesma questão, só que aqui é até 2 salários mínimos. Depois, acho que agora até já baixou para 1 salário mínimo. Claro, se a gente está fazendo casa para quem não tem, para quem precisa, é ilógico para mim colocar 5 salários. É ilógico, para mim isso é ilógico. Então, eu sou apaixonada por ele. Esse é locação social? Sim. Não, de São Paulo, não. De São Paulo não paga água, não paga luz, não paga nada e recebe a casa mobiliada. Mas são nessas cidades, né? Mas só tem no Mas tem interior. que morar ali, né? Não, só tem nessa cidade. E tem uma coisa muito interessante, né, no nosso país. Quando muda o governo, eles mudam até o nome dos projetos, dos programas. Ele não chama mais Vila Dignidade. Agora ele chama Vida Longa. Mas ele é mobiliado? Mobiliado. Nós trabalhamos na primeira Vila de Dignidade. Foram 5 casinhas. Mas aquela foi só uma... foi só um piloto. Projeto piloto. Sim. Mas não era mobiliado. Sim, a senhora sabe tudo. Eu não sei por que eu estou falando aqui. Você sabe que eu morro de paixão pela senhora. A senhora sabe disso. Mas Você já se conhece? Dona Olga, quem não conhece? Impossível. Eu apresento depois. É que se eu apresentar antes, não vai adiantar eu falar nada, porque ela sabe tudo. Ela é a minha referência. Ela é a minha referência. É por causa dela que eu fui atrás e fui pesquisar moradia no mundo inteiro. Por causa dela. Por isso que ela pesquisar. Por isso que quando ela entrou, eu me emocionei e fiquei parada. Porque para mim é uma honra, é um presente a presença dela. Depois eu explico tudo. Vou deixar ela falar. O que ela faz é mais bonito do que tudo isso. você tem que morar nessas cidades também ou não? Tem. É a mesma coisa. Assim, a prefeitura, a área de assistência social da prefeitura, você vai lá e faz um cadastro.
Você tem que ganhar até 1 ou 2 salários mínimos, tem que estar com vínculo rompido com a família ou quase rompido. Essa é a intenção. Porque senão, né, a questão é para quem não tem. Então, essa daqui era o Vila Dignidade. Ele tem um quarto, sala, cozinha, banheiro. Eu acho que eu não trouxe as outras fotos dele. É uma graça. Chamava Vila Dignidade, tem nessas cidades. Mas, na troca do governo, ele virou Vida Longa e ele diminuiu de tamanho. Então, não tem mais o quarto separado, agora é sala, quarto, cozinha, num ambiente só. Eu, particularmente, não gostei. Porque a gente sabe que as pessoas idosas, você gosta, mesmo que você more sozinho, você gosta, né, de um ambiente do seu quarto. E aí uma questão que a gente debateu muito, porque era assim, só podia o casal, ou uma pessoa sozinha, ou um casal. E a gente chama tipificação. Se ele tem lá, por que eu tenho? Claro que ele é um projeto caro. Se eu considerar, o governo, a cidade, ela doa o terreno, o governo do estado constrói, e a cidade é que mantém. É um projeto, um programa caro para a cidade. Porque se você tem 20 casas, de repente você está fazendo isso para 20 pessoas. Então é caro. Porque já que eles não pagam água, eles não pagam luz, eles não pagam condomínio, eles não pagam nada, é caro para o governo, para a prefeitura. Não para o governo do estado, mas para a prefeitura. E aí nós questionamos bastante pelo seguinte: não tem uma tipificação de moradia assim no Brasil. Então, ele é considerado como república. Então, se ela é uma tipificação de república, por que não poderia morar numa casa 2 pessoas que não fosse parente? Eu posso ter uma amiga que eu gosto bastante, que eu me dou bem com ela, por que eu não poderia as 2 com mais de 60 anos morar lá? Por que não 2 homens que são amigos, que não têm, que pagam aluguel, por que eles não poderiam morar lá? Então, aí houve um repensar nesse, e agora parece que mudou. Só não pode ter outras pessoas menores e nem ter cuidadores. Qual é o número de casas por vila? É padronizado? Depende do terreno. 20, 24, 28, depende do terreno que a cidade cedeu. Do terreno. E a área verde, como que é aí? Não, tem uma parte, tem uma horta, que eles fazem uma horta, a horta vertical, né, que a gente chama que ela é alta. Tem a atividade, que vocês estão vendo ali, a academia ao ar livre. Tudo isso tem. Agora eu quero contar uma coisa para vocês. Como todo lugar, a gente tem que primeiro aprender que a gente tem que capacitar as pessoas. Então é assim, o governador não precisa saber de idoso. O secretário não precisa saber de idoso. Até o diretor não precisa saber de idoso, desde que ele contrate as outras pessoas que conheçam sobre envelhecimento. Porque aí, senão você constrói as coisas de cima para baixo, e como diz o nosso querido Kalash, nada para nós sem nós. Que é isso que a Cidade Amiga do Idoso faz. Primeiro eu vou lá no bairro, eu vou ouvir o que o idoso precisa, o que ele quer, e depois eu faço o projeto. Pergunta para quem vai usar. Exatamente. E se costuma fazer o contrário, vem de cima para baixo. Alguém tem uma ideia luminosa e cria um negócio. Então, é assim, se você não capacita a equipe que está lá, que vai fazer essa triagem, o que acontece? Vou dar um exemplo. Me desculpem os homens, mas eu vou ter que dar um exemplo bem masculino. Aí você tem um homem de 60 anos, que tem todas as qualidades para morar lá, é aceito, vai lá, tudo bonitinho. Chegou lá, recebeu a casa toda arrumadinha, toda mobiliada, certo? Passa uma semana, de repente ele chega lá com quem? Com a namorada dele, que tem 50 anos, porque a maioria dos homens sempre preferem mulheres, no mínimo 10 anos mais novas que ele. Não são todos, mas quanto mais velho, a gente tem visto isso estatisticamente, quanto mais velhos, mais eles querem ter relações com mulheres mais novas. Até compreensível, né? Para cuidar, né? Ele vai ficar velhinho, ele precisa da mulher para cuidar. Não que não aconteçam com mulheres, também tem mulheres que têm relacionamento com homens mais jovens. Então, tanto um caso quanto o outro. O que acontece? Passa uma semana, você faz o quê? Ela não pode morar lá. Lá é só a partir de 60 anos. Você leva um morador de rua, antes de você colocar ele lá, você tem que
apresentar, conversar, educar, porque ele não tem, não é que ele não quer, ele foi acostumado a uma série de na moradia dele, ele não tem higiene, ele não tem o chuveiro, ele não sabe, fica um monte de coisa lá parada. Então, o mais importante de tudo isso está, na verdade, lá quando se faz a triagem. Como fazer essa triagem, como receber essas pessoas, como orientá-las lá dentro, não basta só colocar. Um pequeno detalhe. Eles podem levar os animais? Olha, até agora, as que eu fui, não tinha, mas eu acredito que por conta, né, de tudo que a gente mesmo tem falado sobre pet, sobre ser amigo, sobre ser uma companhia para o idoso, pode ser que isso mude. As que eu conheci, na época, ainda não podia. Então quer dizer que você estava falando de namorado, você não pode, você pode levar para visitar, você pode receber visita. Mas não pode ficar lá. Não pode passar o final de semana lá. Entendi. Como assim, Não. final de semana? Não. E a qualidade das casas é boa? É boa. Quando está feito, que está arrumado, a luz e tudo, tem algumas que tem já... Como é que chama? Esse sistema de solar? Energia solar. Alguns têm energia solar. Então, a construção é boa, mas é por isso que é caro para a prefeitura, porque tem que manter. E nem neto também, o neto pode visitar, mas não pode ficar. Então, aconteceu já o quê? A filha foi presa e ficou os filhos dela. Faz o quê com essas crianças? Lá não pode morar. Porque está lá, quando você vai, você assina um contrato mostrando. Outra coisa, explicar bem para a família, porque a família acha que a casa é dela. O idoso morre e ela vai lá e quer a casa, quer os objetos. Ela quer levar a geladeira, o fogão, porque acha que o pai dela estava lá, a mãe dela ela quer levar embora. Então, mais de tudo é a informação e a capacitação. Não há uma triagem, então? Não, existe a triagem, mas é uma triagem que não se pensou em tudo isso que poderia acontecer. Agora, ao longo dos anos, isso foi melhorando. Por isso que eu falo, a questão toda é governamental, é a capacitação que você faz. Porque quando muda os nossos governos, o que acontece? Acaba mudando tudo. Você muda o diretor, você muda o gerente, você muda, todo mundo é comissionado. Então, aqueles funcionários que são de carreira precisam ser capacitados e ser mantidos. Porque senão você começa tudo de novo, então você nunca conclui nada. Esse é a mesma questão, só que é do Paraná. Uma coisa só que eu esqueci de falar, o da Paraíba tem 40 casas, tá? Diferente dos daqui. Os do Paraná também. Mas olha o salário. 6 salários mínimos. Que também já disse que aconteceu. Na primeira vila que aconteceu, tinham 10% das casas tinham 1 salário e 2 salários mínimos, e dos outros já tinham salário. Aí é aluguel social. 15%. Quanto é 15% de um salário e 15% de 6 salários? Quem que eu vou pôr lá dentro? Esse também é uma graça, é apaixonante, que aqui nós temos atriz, né? É o Palacete dos Artistas. Eu fui lá um dia conhecer, ia descendo um senhor, ele virou... Dos artistas, é outra coisa. Hã? É outra coisa. Não é casa dos artistas. Não entendi. Não é casa dos artistas. Não, é o Palacete dos Artistas, é aqui na Avenida São João. Na Avenida São João. Na Avenida São João. Só me diga, aquele aluguel social Do Paraná? Paraná era quanto de 15%. 15% da 15. renda? 15% da renda. O Palacete dos Artistas, um dia eu fui lá para conhecer, ia descendo um senhor, ele olhou para mim, perguntou o que eu queria. Eu falei, queria saber como está, né, como o senhor vive aqui. A senhora é artista? A senhora é atriz? A senhora é escritora? A senhora é... Então, eu não falo com a senhora, só falo com artistas. Foi muito interessante. Nesse 15%, mesmo que seja um salário, sai mais barato do que você pagar um aluguel na cidade. Não, mas isso é sim. Mas é por isso que, se você está fazendo um projeto para quem não pode, para quem está em vulnerabilidade, para quem tem um rompimento familiar, como é que você vai falar em 6 salários? Se você recebe 6 salários, você pode morar em outro lugar. Mas mesmo que a pessoa ganhe um salário,
Então, mas aí pensa bem, exatamente. Com o quanto é 15% de um salário mínimo? Aonde eu vou achar uma casa para alugar por esse dinheiro? Isso sim, mas 15% de seis salários mínimos. Aí eu tenho lugar para morar. Entendeu? Então, essa é a diferença. Essa é a questão toda. Então, quando se pensa em vulnerabilidade, até... Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Lá, quando a gente falou do Vila Dignidade, que virou Vida Longa, no dia que ele foi inaugurado, foi dito assim, olha, o Vida Longa, ele é um aperfeiçoamento da Vila Dignidade. Eu fiquei feliz, sorrindo até aqui, louca para ver o que ia aparecer. Por quê? Ah, porque agora tem uma churrasqueira... Não, tem uma área gourmet. Tem uma área gourmet para os idosos fazerem um churrasco e receber a família. Espera um pouco, se para morar lá eu tenho que ter rompimento com a família, o vínculo familiar, como é que eu vou fazer um churrasco para a família? A menos que dissesse assim, uma vez por mês eu vou fazer um churrasco para vocês. Primeiro que aí eu me pergunto, quem ganha um salário mínimo, vai ter dinheiro para dividir, para fazer churrasco toda vez? Mas se você está falando em vulnerabilidade, a pessoa não tem quase nada, você não vai ficar gastando dinheiro para fazer... Se falasse assim, uma vez por semestre, uma vez por ano, vamos fazer um churrasco de confraternização, é uma outra coisa. Então, vê como as pessoas que estão acima falam as coisas sem saber do que estão falando. Porque se soubesse do projeto, não ia falar uma coisa dessa. Né? Então, esse daí é o prédio da Avenida São João, que foi todo um retrofit, né, como eles falam. Dona Olga? 603. Nada como ter a especialista aqui do lado, ó. Assim, ó, Dona Olga. Oh, nem me fale. Essa ela conhece muitíssimo bem, porque só existe por causa dela. Então, isso. Isso eu nunca tive ainda a importância de dizer isso. Eu estou falando da Vila dos Idosos, do lado da Dona Olga. Ela, se não fosse ela, não tinha. Ela, e também tem uma que a gente perdeu esse ano, que lutou bastante, que foi a Dona Neide. Né? Então, a gente tem que lembrar, porque ela realmente também fez tudo. De lá, do Vila dos Idosos, passa, vocês têm mais informação? Do Vila dos Idosos, depois a gente fala para a Dona Olga falar, que ela sabe muito, muito mais que eu. Esse daí é república em Santos. São 3 repúblicas, como a gente achava antigamente, que era só os adolescentes, os estudantes. Né? Então, hoje em dia, uma das alternativas que as pessoas não sabem são as repúblicas. Mas está na assistência social agora? Não na habitação? Não, é a assistência social que faz que mantém a construção, as reformas, tudo isso é a parte da habitação, mas é a assistência social que faz. Eles têm reunião uma vez por mês com psicóloga. Mas é que antigamente estava na habitação e a assistência social trabalhava. Exatamente. Então, essas informações foram dadas pela assistência social, quando eu fui lá conhecer. Diz que já chegou a ser 5 e agora só tem 3, e aí não estavam nem em bom estado, eles estavam sendo reformados em 2020, que eu fui lá, 2019, estava sendo reformado. Mas eles aproveitam, então, esses casarões antigos da cidade? Santos fez isso, pegou casarões antigos que não... É isso que eu falo, isso podia ser feito em qualquer cidade. Não se paga o aluguel, a família morreu, outros moram fora, a casa fica para a prefeitura, e eles podiam fazer isso. Ao invés de derrubar, levantar, fazer um prédio, poderiam fazer. Então, e aí são as repúblicas, né? Aí pode passar, que aí é uma parte mais da questão da segurança da casa, que isso... Mostrando que tem várias maneiras, né? Você pode, mas é só coisa de rico. Não, você só não pôr a parte de baixo. Tem coisa simples, você tem um banquinho lá, é caro, mas você tem uma cadeira para pôr. Esse aí tem outros especialistas até para falar melhor. Aí estão aquelas tecnologias que hoje em dia você tem o piso, se a pessoa cai, o piso dá um alarme, isso a gente tem de tudo. O que nos preocupou muito na pandemia foi porque
muitos idosos foram expulsos das suas casas. Então, muitas famílias voltaram a viver dentro da casa. De manhã, cada um saía, cada um ia para um lugar, então estava tudo bem. Quando todo mundo teve que conviver junto, de repente se ouviu muito assim, ou eu ou seu pai, ou eu ou sua mãe. E os idosos foram. Tanto é que nós nunca tivemos tantos idosos, homens na rua, vivendo na rua. É a maior população de idosos na rua que nós já tivemos, na cidade de São Paulo. Atualmente. Hã? Atualmente. Atualmente. Muito. O primeiro parágrafo aqui se diz do ponto de vista da iniciativa privada, né? A criação das LPIs, que foram alugadas. Sim. Porque era assim, a pessoa começou a ter tanta gente que não tinha para onde ir, a pessoa alugava uma casa, botava uma barra e botava lá ILPI. E ganhava dinheiro, tem muita gente. E agora tem a vigilância sanitária, os conselhos municipais e estaduais estão revendo, fazendo as visitas para ver que não tem condição. Então foi assim um boom extraordinário. A gente perdeu a conta. Porque ILPI é uma coisa muito relativa também. Você fecha num lugar porque ela está sendo mal administrada, eles fecham ali, abrem no outro bairro ou abrem na cidade vizinha. Isso a gente tem muito, mas isso é um caso que dá para duas reuniões. Agora aí, volta um. Aí. Uma coisa que é interessante. Um casal que vive a vida inteira juntos, 50 anos, 60 anos de casado. Quando eles vão para a ILPI, você sabe o que acontece? Na maioria delas? Pode passar. Olha lá. Os homens vão para a ala dos homens, as mulheres vão para a ala das mulheres. Podem ficar juntos durante o dia, mas à noite em alas separadas. Raras são tantos, mesmo os particulares, não são todos que têm, e filantrópicos são raríssimos os que têm. E a gente já teve casos assim, de encontrar idosa que se machucava, batia e não sabia o que acontecia com a mulher. À noite ela perambulava procurando o marido, porque achava que o marido estava traindo ela, porque ela ficava o dia inteiro com ele e à noite onde é que ele estava? Ele ia dormir com alguém. Difícil, né? Pode passar. E aqui é uma questão mais ainda. Como é que a gente faz com o bu? Ali está faltando o A, tá? Que aí, na época não estava o A, está faltando o A ali. O que é que a gente faz? Não tem lugar. Nas ILPIs, a resposta é não. Então, a gente pergunta na ILPI, você tem lugar e tal, eu preciso levar uma pessoa para ir? Ah, ok, pode trazer, não sei o quê, certinho. Aí você fala, então, essa pessoa é do grupo LGBT. Ah, não tem. Mas você não falou que tinha? Sim. Pode? Não. Não pode, mas eles fazem. Tecnicamente, não, mas eles fazem. Porque eles não vão dizer, eu não quero eles. Ah, não, é porque olhando aqui, estava aqui na guarda, tem uma fila. As pessoas omitem a sua orientação sexual. Elas omitem a sua orientação sexual. Então, o cara, a mulher que faz parte do grupo LGBTQIA+, ela omite a orientação sexual e assim ela consegue, omitindo a sua sexualidade, ingressar no... Quer dizer, você passa uma vida inteira para assumir, para se estar bem, aí você tem que renegar. Mundial, não É um problema mundial. Aí fica na ala que ele assumiu, né? Não, mas assim, Se o aspecto dele é homem, é homem. Gênero, ele é Se o homem. físico dele for masculino, ele fica na ala dos homens. Mas a cabeça Isso é questão do seu gênero. É. Gênero masculino fica na área masculina, gênero feminino fica na área feminina. Aí vai pelo físico, então, não pela cabeça. Então, essa é uma questão. Fora do Brasil, a gente tem vários condomínios que são específicos. Agora lançou um na Inglaterra, né, mais recentemente, mas mesmo assim é muito pouco, né, gente? A Inglaterra ainda acho que está bem avançada, né, porque eles têm grupos, né, já organizados para criarem moradias e tudo. Na França tem um deles que começou, era um condomínio normal. Normal, maneira de dizer, porque é difícil, né, a gente explicar. Era um condomínio. Aí foi lá, um casal LGBT comprou uma casa. Aí foi lá outro, comprou uma casa. Quando o quarto comprou, ninguém mais queria comprar. Acabou virando um condomínio LGBT.
Não foi programado nem projetado para isso, mas acabou. A Espanha tem bastante, a França tem, a Inglaterra tem bastante, Estados Unidos tem um grupo. Né? Estados Unidos é super organizado, eles têm um grupo mapeado no país inteiro, onde tem esses condomínios. Isso que a gente falou, né, que embora a ONU diga que, né, a moradia não é só um teto, não é 4 paredes, mas tem que ter toda a infraestrutura, os serviços públicos essenciais. E como é que você faz aí? Como é que você faz com o idoso que mora aí? Né? Pode passar. Oi, volta um pouquinho. O que eu pus ali? Ah, tá. Aí, essa que a gente acabou de falar. Essa é uma grande preocupação. Isso, eu fiquei muito incomodada com essa questão da pandemia, com o aumento que tem e o aumento de idosos. Isso daqui é uma foto que eu tirei até de longe, para não ficar, até ainda ficou um pouco, né, aparecendo, mas eu não queria. De um trabalho que a gente costuma fazer, que é o mínimo, né, que é a questão de alimento, porque eles estão passando fome, Não adianta falar, eu não tenho nada a ver com isso, está na rua porque quer. Estou falando de gente em situação de rua, não estou falando morador de rua, que é o cara que está lá porque ele quer, porque ele compra droga, porque ele... Não, estou falando em idosos em situação de rua, que eles não têm onde morar, não conseguiram mais pagar aluguel. São hoje idosos na rua? Oi? Você sabe qual é o percentual de idosos na rua? Chegava quase a 15%, a última vez que a prefeitura emitiu 14, alguma coisa assim. O que foi feito no começo do ano. Agora, hoje, já não sei mais. De idosos? De idosos, na rua. Dos moradores de rua, 14, quase 15% são idosos. Só andar do centro que você vê. Todo tipo de pessoa. Pode passar. Criança. Agora, a solução tem no mundo inteiro. Mas está lá fora, não pode fazer para o Brasil? Pode. Tem coisa que a gente pode adaptar, que a gente pode fazer, mas precisa de investir. Não é questão, precisa de interesse político. É isso que precisa ter. Que é o que eu falei. As pessoas, quando vão fazer, não adianta fazer a coisa de cima para baixo. Criar um projeto é muito fácil. A gente pode sentar aqui e criar inúmeros projetos. Se eles vão funcionar, e se eu ouvir a pessoa que vai, para quem ela foi direcionada, esse é na Holanda. Isso é só para mostrar que moradia de idoso não precisa ser um prédio acabado, abandonado, que mora... Isso daí é da prefeitura. É um projeto da prefeitura, que eles fizeram junto com o que a gente chama de parceria público-privado. Eles fizeram, os arquitetos construíram um prédio alegre, que era para mostrar que o idoso não é, que idoso no Brasil é acima de 60, fora é 65. Que ninguém está doente, porque é muito heterogênea, muito diferente as nossas... Né, a idade com a capacidade de cada um. Aqui é um que eu sou apaixonadíssima, são 2, pode pôr o próximo? Não, volta. O próximo era ali. Ali o Rogar e Café é um projeto que esse é o que precisava, mas tudo no Brasil, quando a gente pensa em colocar, que a gente dá a ideia, não contratam, não aceitam fazer parceria, não aceitam fazer sociedade com a gente e fazem da cabeça deles. Rogar e Café é a moradia compartilhada. Então, você tem lá moradias que estão lá para alugar, pessoas que estão interessadas em morar, você faz, cruza o perfil, sabe como tem os par perfeitos, os que dá um match? Então, aquele lá é o sério, o que tem aqui no Brasil, que foi feito para o idoso, que agora já não está mais para o idoso, só foram ganhar um prêmio porque foram criadas por idosos, mas não funcionou igual. Mas é isso. Esse é o que vai funcionar daqui para frente, tá? Então, por exemplo, eu tenho amigas que elas eram 3 amigas que moravam cada uma no seu apartamento. Grandes. Os filhos casaram, mudaram e tal. Elas venderam, compraram um apartamento com 3 suítes. Estou falando, aí é outro nível. Compraram apartamento com 3 suítes, elas moram as 3 lá e o dinheiro delas elas vão viajar. Isso pode ser, uma casa comum que 2 pessoas que estão pagando aluguel possam morar, cada uma tem seu quarto, você divide as despesas, fica melhor para as 2. Então, esse é o que eu acho que vai agora. Não é uma república porque não é muita gente, são 2 pessoas, por exemplo. Numa casa você tem 2 quartos, a menos que sejam 4 amigas que tenham cada 2 quartos.
Não é uma república no sentido de pessoas que nunca se conheceram. Você precisa entrosar. Porque dificilmente você consegue pegar uma pessoa que você nunca viu, tem hábitos totalmente diferentes para você conviver junto. Né? Mais difícil. O da Itália, que é aquilo que todo mundo conhece, já ouviu falar, que é cohousing. O que é cohousing? Um grupo de pessoas que têm o mesmo foco. Vou dar um exemplo que é mais fácil. Professores da Unicamp, há mais de 10 anos, se reuniram, compraram um terreno e vão construir. Cada um constrói a sua casa e tem áreas comuns. Tem cozinha comunitária, horta comunitária, fazem compras comunitárias, tem divisão de tarefas, né? Também todos dividem. Então, isso é um cohousing. O que pensar, quando você pensa num cohousing para idosos, é pensar no que o Kalash fala tá, eu vou para lá, todo mundo tem 60 anos. Daqui 20 anos, todo mundo tem 80 anos. Todo mundo vai conseguir fazer as mesmas tarefas que fazia? Será que o poder aquisitivo de todos continua o mesmo? De repente, você tem um problema de saúde que você não espera? Você se preparou para isso? E se ele tiver uma demência, de lá ele está preparado para ir para algum lugar? Diferente da Vila Dignidade, que é uma questão do governo, portanto, eles têm para a ILPI pública para eles irem. É diferente. Não. A questão é como eles são. Eles estão num equipamento público, é que nós não temos ILPIs públicas no Brasil. Nós temos pouquíssimas, falta e muito. O que nós temos é filantrópica, que é diferente. Né? Mas é isso, ele foi criado para isso. Então, deveria se criar o equipamento e criar uma ILPI. Para quando ele precisar, ele vai para lá. Então, o ideal é uma coisa, o real é outra. Agora, no caso do cohousing, você colocou a questão da propriedade. É propriedade ou pode ser pessoas se reúnem dentro de um casarão? Não. Cohousing é espaço, é construção de casa. Dentro de uma casa chama co-living, que é essa moradia compartilhada. O pessoal usa cohousing não necessariamente para construção própria. Às vezes usa para partilhar um espaço. Então, mas é esse daí, quando o espaço é grande, que cada um tem tem uma casa. Quando é um prédio, quando é uma casa só, o nome em inglês é co-living, que na verdade para nós é o compartilhamento de moradia. Esse é apaixonante. Esse é uma coisa que poderia ter no Brasil, não tem, a gente não consegue de jeito nenhum, e eu queria muito. O programa Aconchego foi criado em Portugal, já tem na Europa inteira e tem em outros países, mas ali que começou. O que eles fizeram? A universidade e a prefeitura se uniram. Então, eles tinham idosos que moram sozinhos e universitários que vinham para a cidade do Porto estudar. Eles tinham bolsa, porque fora do Brasil as universidades são pagas, não tem universidades que são públicas. Então, eles têm ensino público até o ensino médio e depois são pagos. Então, o estudante vinha para o Porto para estudar, mas ele não podia pagar aluguel. Ele tinha, às vezes, a bolsa do estudo, mas não conseguia pagar aluguel. O que eles fizeram? Eles levantaram todos os idosos que moravam sozinhos, que tinham um quarto a mais, e a casa em condições de receber um estudante. E o estudante que não tinha onde morar, passa a morar lá e não paga aluguel, porque ele troca por serviço. Então, ele ajuda o idoso a fazer compra, ele ajuda o idoso na casa, ele faz companhia para o idoso. À noite, ele tem que estar lá, determinadas horas, ele tem que estar lá na casa. Então, ajuntou aquele que não tinha onde morar com aquele, porque a gente sabe que o idoso que mora sozinho corre um risco muito grande de solidão. Né? E aí a solidão leva à depressão. E a depressão leva, muitos casos a gente tem de suicídio. E a Portugal estava muito acontecendo isso. Então, eles criaram esse programa que é apaixonante. Quer dizer, que investimento tem? Tem a boa vontade de reunir uma universidade, uma prefeitura, sentar e fazer um programa que, na verdade, é um portal onde você coloca, e a equipe da prefeitura que faz a triagem. Claro, você não vai botar um estudante na casa de uma pessoa com demência. Lógico, então, os idosos passam por uma triagem e você não vai colocar um adolescente que não gosta de idoso numa casa de idoso. Então, existe uma triagem.
Não, aí são casas, são várias casas. Agora a gente não tem mais a noção, porque com a pandemia eles tiveram que parar, né? Porque parou as universidades, os alunos voltaram para suas casas, então agora eles estão retomando. Esse projeto é maravilhoso. Aqui o outro, volta um pouquinho só, Egídio. Ali é na Holanda, que tem bastante, são estudantes que moram dentro das ILPIs. Então eles trocam também, eles trocam a moradia por atividades com os idosos dentro da ILPI. Pronto. Passa. Esse é aquele famoso, maravilhoso, que todo mundo tem assim como um exemplo, que é na Holanda. É uma vila que foi criada para pessoas com Alzheimer, que eles tiveram a dignidade, é fantástico. Você chegou lá? Não. Não, mas eu conheço. Então, maravilhoso. Eu também não fui, mas a gente tem pesquisado e ouvido de quem foi. Eles tiveram a sensibilidade assim. Essas pessoas, eles criaram uma vila. Só que as casas... ela tem, por exemplo, eles têm lá um grupo de idosos que eram artesãos, que estavam com Alzheimer, com demência. É que Alzheimer ficou um nome generalizado para demência, né? Porque tem vários tipos de demência. Então, o que eles faziam? Eles pegaram uma casa, tem lá os quartos e tem os idosos que moram ali, foram idosos que estavam ligados a artesanato, por exemplo. Então, toda a decoração da casa, tudo é envolto aquilo. Outros que eram ligados à arte. Então, naquela outra casa moram idosos, mas ele funciona como uma casa normal. Nos Estados Unidos tem bastante também assim, né? Que eles não têm mais as grandes ILPIs e eles trouxeram para casas. E aí eles caracterizaram, que aí ele se sente o quê? Ele se sente no mesmo lugar que ele estava. Eles têm, pode passar um pouquinho, eles têm um correio, por exemplo, que eles escrevem cartas. Então, não importa se o familiar escreve, eles tinham esse costume de escrever cartas. Então, eles continuam escrevendo, eles vão lá e colocam a carta. Alguém lá, dos funcionários, respondem a carta. Tem uma parte até que eles têm até um ponto de ônibus, porque tem aqueles que tomavam ônibus. Ele vai lá e senta no ponto do ônibus. Aí vai um funcionário lá e fala assim, o ônibus está demorando, vamos lá em casa tomar um café, não sei o quê. Isso é humanizado. Né? Isso é humanizar, isso é tratar a pessoa. E se vocês forem ver, volta só um pouquinho. Está vendo ali a cozinha? Você não sabe quem é enfermeiro, quem é médico, quem é nada, porque eles não usam uniforme, para que os idosos se sintam em família. Então, quando eles fazem festa, quem está tocando piano, quem está servindo, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o psicólogo. Eles não são caracterizados pelo que eles fazem, para que as pessoas possam se sentir bem. E a gente tem, né, em São Paulo, tem exemplos, aqui a gente tem centro de acolhidas, isso do Nalga também conhece muitíssimo bem. A daqui é o Morada São João. Outro exemplo que a gente tem maravilhoso, que é o programa PAI da Prefeitura de São Paulo, que eles fazem o atendimento na casa das pessoas idosas em vulnerabilidade. Esse programa é espetacular, já ganhou, inclusive, prêmios de referência, podia estar no Brasil inteiro, mas as pessoas têm assim, né, não fui eu que fiz, as pessoas não... Esse centro aí também, no mesmo quarto, põe diversas pessoas desconhecidas. Esse sim. Esse sim. Volta só um pouquinho. E a Pastoral da Pessoa Idosa, que é um projeto maravilhoso, que já existe há muitos anos também, que eles são aí pioneiros nisso, em atendimento nas pessoas idosas em vulnerabilidade. Né? E daí vai na casa da pessoa. Naquelas casas das pessoas em vulnerabilidade. E aí é para a gente pensar, né, como está a saúde da gente hoje? Onde que a gente está morando? E onde a gente vai estar com 80 anos, 90 anos? Quem já passou, quem está nos 80, já sabe onde está, né? Mas e com 90 e com 100? Não quero chegar até lá. Não, com autonomia. Não, com autonomia. Mas você sabe o que acontece? As pessoas não têm medo de envelhecer, elas têm medo da doença, da dor que elas possam passar. Não é do envelhecer ou de viver muito. Porque viver muito é bom, morrer cedo é que não presta, diz Kalash, não é? É isso. E é aquele primeiro exercício que a gente fez no começo. Eu moro agora, se eu tiver que sair da minha casa agora e morar num quarto,
O que é que eu levo para contar a minha história? Porque se você for para o filantrópico, você não pode levar nem a foto da família. Eu vivo falando, quando eu faço palestra para LPIs, por favor, coloquem a foto do idoso na cama. Se é uma LPI filantrópica, você saiu do lugar, ele perambulou, o outro foi lá e deitou na cama dele, você sabe que era ele? Aí vai o outro lá dar remédio para ele. Então, o mínimo é ter uma foto com o nome dele, ele tem uma identidade. E segundo, você não tem nem do lado um criado, alguma coisa na parede que você possa colocar uma foto da sua família. Muitas, você não tem nem a sua roupa. A roupa é comum, lava todo mundo a roupa, volta, divide e pronto. Não é absurdo, não tem. A pessoa não tinha nem nada, ela foi para lá, como é que você faz? É filantrópico. É isso que eu estou falando, é que a gente tem nos outros países tem até diferente, mesmo para quem tem demência, são instituições diferentes, com graus diferentes de demência. Entendeu? É como aí, você tem um filantrópico. Eu não sei, vamos considerar quem ganha 2 salários mínimos. Vamos ver 2 salários mínimos. Aonde que ela vai morar? Se ela não tem a casa dela, se ela não tem família, aonde que ela vai morar quando ela tiver 80, 90 anos? Como é que você vai chegar lá e levar uma mala de roupa? Se você não tem onde pôr, como você vai fazer? Não tem jeito. Entendeu? É isso que eu estou falando. E nos grandes, como a gente viu, tem aquele que pode e tem aquele que não pode. Você vai levar o seu álbum de fotografia. Como diz hoje em dia, elas falam assim, não, eu vou levar meu celular. Porque tudo está no meu celular, eu não posso perder meu celular. Então, volta só lá acho que tem alguma mais para frente? Não, né? Esse que a gente fala, que nada para nós sem nós. Eu só queria que você voltasse um pouquinho lá onde está a Vila dos Idosos. Voltando para trás. É que nem esse da casa que fala aí, tem coisas que são mais simples. Tem lâmpada que você coloca, quando você passa, ela acende. Economiza e você vai ao banheiro, o idoso não cai, porque ele não vai lembrar de acender. Tá, já terminou. Só volta ali. Aqui. Né? Não. Qual que você quer? Você quer Aí, volta. Aí, só. E para quem que eu falo? Quem que entrega? Eu tenho que ir, porque eu tenho um canal às 19 horas. Esses homens super mega ocupados. Instituição há 20 anos, nunca tem vaga. Como é seu nome? Egídio. Só se alguém consegue. Doutor Egídio. Você pode levar um acompanhante, um apartamento, pode levar pessoas. Desculpe aí. Mas eu também consigo. Dona Olga. Obrigada. Até amanhã. Prazer. Olha, agora eu voltei aí só por uma questão que a gente vai terminar, mas eu queria que a dona Olga pudesse falar, porque a dona Olga fez parte, então a dona Olga sabe o que ela pode nos dizer a respeito mais do Vila dos Idosos. Que a gente gostaria, e ela também gostaria com certeza, de ter muitas Vilas dos Idosos. Era bom, né? Muito obrigada pelo seu exemplo de luta, de persistência e de entusiasmar todos nós atrás disso. Uma força dele conseguir aí, não? Tá difícil. Bom, boa tarde a todos, né? Meu nome é Olga Quiroga, né? A Vila dos Idosos, graças a Deus, foi uma conquista, né? Não, 20 anos tomando meu trabalho, Então, mas não foi, mas tem gente que está morando lá. Tem gente que está morando lá. pessoas que, como eu, vai lá na habitação e pau, não sai. Então, mas vamos deixar primeiro a dona Olga. Ela fala que não morre ninguém nunca, passei Deus. Não, agora tem como se morreu bastante gente lá com a pandemia, né? Que tem uma fila, né? Mas eu queria falar um pouquinho da Vila dos Idosos, como ela se iniciou, como começou tudo, né? Porque realmente muita gente não sabe, né?
sempre disse que eu fui sozinha. Não, eu não fui sozinha. Foi muita gente que participou, muita gente que ajudou. Naquele tempo, a gente teve muita assistência social que nos ajudou, teve político que nos ajudou. E a parte mais importante foi que Dona Marta era prefeita, né? E ela teve um olhar diferenciado com o idoso. Quando a gente foi pedir que a gente queria um espaço para os idosos morar, né? Então ela falou assim, olha, que interessante, né? Porque a ideia não foi minha, não. Quando tudo isso começou, eu morava no prédio do INSS aqui da 9 de julho. Eu não morava lá porque não tivessem algum projeto de moradia. Eu estava lá porque a gente fez uma ocupação da União de Movimentos de Moradia do prédio do INSS, né? Para a gente conquistar aquele prédio que já fazia uns 15 anos que estava desocupado e tanta gente precisando de habitação, né? Aí eu ajudei na coordenação do prédio 9 de julho e o Sindicato dos Arquitetos convidou todas as ocupações que tinha em São Paulo para um seminário lá na Rua Mauá. E lá eu conheci um grupo de idosos, né? Eram 17 idosos, eram 15 homens e 2 mulheres, que já fazia 10 anos que moravam na rua, né? E eles falaram que eles estavam cansados de morar na rua, tinham feito uma ocupação na Conselheiro Névias, 1438, um predinho de 2 andares, né? Um sobrado, né? E aí, naquele tempo, o prefeito era o Pita, né? Aí ele sentiu compaixão dos idosos e ele alugou e eles ficaram lá. Não foi compaixão. Não, eles ocuparam, mas ele deixou eles lá, né? Ele não despejou, né? Ele não sabia. Não, mas quando ele ficou sabendo, não despejou, eles ficaram lá. Entende? Então, né, aí veio a Lia, foi uma que ela participou, a Maria Alice Machado, a Isabel, a Márcia Perrone, todas aquelas assistentes sociais que hoje em dia estão aposentadas, nos ajudaram, e muito. E naquele tempo também o secretário da habitação era o Paulo Teixeira, né, que também nos ajudou muito, né? Então, como se chama, não foi uma coisa, foi muita gente envolvida, né? Os movimentos, todos os movimentos de moradia do centro nos ajudaram, tudo. Não vou falar que foram alguns, foram todos que nos ajudaram, por isso que a gente conseguiu, né? Então, O projeto foi doado, não é? Esse projeto foi feito, né? Porque quando a gente iniciou esse projeto foi no ano 2003, né? A gente começou em 98. Então, Dona Marta começou em 2000. Em 2003, ela falou que bom, aceitou. Por que ela aceitou? Porque a gente fez uma carta, né? E o Conselho Tutelar ficava ali na Praça da Sé. Então, era um moço que chamava José Luiz, que era conselheiro tutelar. Ele falou, eu vou arrumar essa carta. Naquele tempo, não tinha a internet, né? Então, tinha aquele negocinho que passava o rolo para fazer compra. Aí ele fez 600 cartas para nós, porque teve o orçamento participativo. E o que ajudou muito foi que no orçamento participativo, as mulheres, o grupo de mulheres era 600 e 600 mulheres. E nós idosos éramos 466 idosos. Então, eram os 2 grupos maiores. Quando ela precisava de alguma coisa, nós apoiava. Quando nós queríamos, ele apoiava. Então, ele fez a carta e a gente dividiu as cartas por tudo. Tudo idoso pegou carta. Donde ela ia, a gente passava a cartinha que queria um projeto de habitação. Daquela, a gente convenceu ela, né? E a gente deu certo, só que no orçamento não estava escrito que teria projeto de habitação. E essa foi a maior dificuldade. Aí apareceu um idoso, falou assim, escuta, falou assim, tem aquele Banco de Desenvolvimento Internacional, o BID, por que não pedem dinheiro para ele? Aí a gente foi falar com Dona Marta e falou assim, olha, que boa ideia, né? Aí ela... O
os idosos é que tem a ideia e leva lá. É. E até então pensava em nada. Entende? Então, ela passou para o vídeo doou dinheiro para fazer o projeto. Por isso, quando eu falo, onde eu falo que nem o governo estadual, nem o governo municipal fez nada para habitação nesse município, não estou falando mentira, estou falando a verdade, né? Entende? A gente conseguiu, foi muito difícil, né? Vou andar depressa por o tempo, né? Que naquele tempo que o Pita saiu, entrou a Marta, entrou o José Serra, não fez nada, nem deu nem nada para nós, não queria nada, né? E lá, onde essa vila está construída, que está em volta da biblioteca Adelfa Figueiredo, né? Tinha, na volta do terreno da biblioteca, tinha a Escola de Samba Colorado do Brás. Eram 84 famílias. Quando nós fomos a conversar de quem era da cultura o terreno. Como que a gente ia fazer? Aí encontramos a Cecília, né? A Cecilinha, que era secretária da cultura. Aí ela conseguiu a audiência com o secretário. De que ano que foi inaugurado? Foi inaugurada em 2007. Começou em 98 a movimentação, 2007. Aí ele falou assim. Os idosos morreram nessa época. Muito idoso e continua morrendo. Entende? Então, o que aconteceu? Ele falou assim, falou assim, o terreno está lá, mas eu não sei como que a gente cede o terreno, é da cultura cede o terreno para vocês. Mas, para eu assignar que você der o terreno, tem 6 meses para apresentar o projeto, mas a gente já tinha o projeto. Entende? Então, o que fomos? Fomos do Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, tá bom, falou, tem uma escola lá, uma escola de samba. Se você ajudarem a tirar as pessoas de lá, tudo bem. Nós fomos conversar com a escola de samba e vocês não vão acreditar. Eles aceitaram. Eles foram para hotel, que tinha aqueles hotéis que eram de passagem, né? Ali perto da igreja de São João Batista, ali perto de la Celso Garcia. Então foram para aquilo, eram 84 famílias. De las 84 famílias, foram para esses prédios 76 famílias. 8 preferiram ir para o norte. Então elas foram para o norte e as outras ficaram aí. E aí começou a se construir o projeto, né? Quem me deu terreno foi o idoso, um dos idosos, o que teve a primeira ideia, chamava Expedito Adrelino de Souza. E a gente dava risada, era Grimesson, né? E ele falava assim. Eu fui meu pai me mandou formar de agrimensor, porque meu pai tinha muita terra, né? Mas por que ele tinha terra? Porque ele roubava a terra dos outros. Então ele me falou que eu tinha que aprender, porque assim ele não tinha que pagar agrimensor. Em algum momento ele usou. Lógico, né? Então foi ele que me deu tudo, a gente começou, né? Como se chama? Quando eles falaram que ela ia começar, foi uma coisa tão fabulosa que os idosos choravam de alegria, né? Entende? Uma emoção muito grande. Lógico, a gente passou vários momentos difíceis, porque o povo do Brás, do Paris, não queria a Vila dos Idosos. A gente tem uma carta que ele fez uma reunião em la Adelfa Figueiredo, lá na biblioteca, para contra a gente, para não fazer aquela vila, que além do morador de rua, de los cachorros na rua, tudo, né? Igual, né? Porque vão ser construídas casas para moradores de rua, e eles também fizeram uma carta que eles não querem que sejam construídas casas. São casas pequenas. Isso. Eles também não querem. Ou seja, que não quer tirar a população da rua, né? Que a população continue na rua. Aí que está, né? Então a gente, graças a Deus, conseguiu em 2000. Aí quando chegou, que já estava tudo prontinho para entregar, né?
Idoso, eu acho assim que nós pensamos muito mais quando estamos idosos que quando somos mais jovens. E a gente faz coisas, às vezes, que nasce na hora e dá certo, né? Então, fomos chamados por o CASAB para a prefeitura, que a Vila do Idoso seria entregue o dia 7 de agosto, né? E que era assim, como a prefeitura eram 145 unidades, são 90 unidades para solteiro e 55 para casal. Mas que como a prefeitura não tinha nada para oferecer para a cidade de São Paulo, nós tínhamos que dividir nossa demanda com ele. Eram 73 unidades para nós e 72 para ele. Era pegar ou largar. Os idosos não queriam. Eu falei, gente, ou vocês vão ficar todo mundo de fora. Depois que os outros vão saindo, a gente vai ponendo os outros. E até o dia de hoje tem gente que ficou de fora e ainda não foi para a vila. Entende? Então, por quê? Porque eu acho que essa é falta de ação política. Eu acho que os políticos não fazem o que deveriam fazer. Entende? Então, hoje, por exemplo, hoje em dia, no Paris tem 38 unidades desocupadas. Isso eu não sabia. 38. Eu passei uma lista de 37 para ver se eles conseguiam pôr lá. Até o dia de hoje, eles não me contestaram, não me falaram nada. Eu vou lá, sim, falei com o secretário, esse senhor João Faria, ele falou assim para mim, falou assim, depois do carnaval eu vou chamar a senhora. Até o dia de hoje não me chamou mais. Mas o que eu fiz? Né? Eu cheguei a ligar quase uma semana seguida. Mas espera um pouquinho. Entende? Espera um pouquinho. Então, como se chama? Isso é muito difícil, porque antigamente a gente levava a lista de espera e eles atendiam. Hoje em dia, não, eles levam muito tempo para atender, não atendem. Lá tem aluguel social. Lá é locação social. Ela paga o 10% de lo que a pessoa ganha. Lá pode ir uma pessoa até que ganhe 3.000 reais, de 3 salários mínimos. Eu já falei, né? Não é que eu, por exemplo, eu acho assim, que quem ganha 3 salários mínimos pode morar fora da vila. Agora, aquele que ganha 1 salário mínimo, 1 salário, 2 salários, não tem condição. Hoje em dia, olha, hoje em dia, eu tenho 97 idosos na rua, 97 na rua, que tinham casa. E os filhos botaram para a rua. E eles não querem entrar com processo e tu dizes, que meu filho, porque meu filho estava desempregado, não tinha onde morar. Eu posso ficar na rua. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Entende? Quando tem qualquer processo, qualquer violência do idoso pela família, o idoso dificilmente entra. Não. Porque, primeiro é a questão que ele, né, o filho agride o pai, mas um pai dificilmente vai agredir um filho, né? Agride no sentido geral dessa palavra. E também hoje em dia tem muito idoso sozinho, né? Que poderiam estar morando lá e tá difícil. E eu fico assim muito aborrecida, né? Porque as pessoas que vão para a vila, que não fazem parte do nosso movimento que a prefeitura leva, ela tem muito preconceito com os moradores que estão lá. Porque dizem assim, você só traz morador de cortiço, você só traz morador de albergue, mas se foram eles que começaram tudo. Entende? Eles que precisam. Então, hoje em dia, por exemplo, como se chama, para morar em um cortiço, é 700, 800 reais. Um kitchenette no centro de São Paulo é 1.200 reais. Como o idoso vai viver? Eu tenho um senhor que ele estava desesperado porque ele morava lá na Sintra, na esquina da na Sintra ali, com a São João. E ele tinha um apartamento que era apartamento dele. O apartamento tinha 6 quartos, 3 banheiros.
Ele estava desesperado, porque os filhos dele foram embora para a Europa e esqueceram o pai. E aí ele só de condomínio é R$2.500. E ele ganha 2.800, como que ele se virava? Isso acontece, isso entende? É uma das coisas que não. eu falei para vocês, da questão da moradia. Isso acontece, muita gente tem, por exemplo, Copacabana, você pega os apartamentos maravilhosos, caríssimos. E esse não é só o condomínio. Os idosos ficaram, os filhos mudaram para outros lugares, eles não têm como reformar. Então você tem apartamentos enormes que a água pinga, a luz, tem lugar que não tem luz, quarto que não tem luz, porque não se tem mais no Brasil, já se teve um subsídio para reforma. Mas isso que eu falo para esse secretário, que se ele disse... Tem muitos idosos que moram nas casas que gostariam, que a gente chama de aging place, continuar morando no mesmo lugar. Lógico. Eles poderiam continuar morando lá, mas que não podem, e às vezes são as grandes construtoras que compram, por causa disso, porque eles não têm como reformar, cai o beiral, cai a casa. Não, e tem também, sabe que outra coisa, que eu não sei se vocês sabem, que no município de São Paulo, no município onde mais tem aquelas heranças vacantes. O que é herança vacante? Aquele italiano, português, como se chama, italiano, tudo que morou aqui. Né? Morou aqui, veio da guerra, veio para cá, ficou aqui. Teve casa, teve tudo, né? E aí depois vai passear lá para a terra dele e não volta mais. Tem alguns que são conscientes e mandam carta e dão o direito para a pessoa ficar com o imóvel, né? E tem outros que não. No ano de 1996, José Eduardo Cardoso era vereador. Ele fez um levantamento, incluso saiu no Diário Oficial do mês de junho do ano 1996. Eu tinha esse jornal, prestei, perdi. Ele apontava 2.600 heranças vacantes no município de São Paulo. Por isso que tem tanta ocupação, porque a ocupação não tem dono. Entende? Por isso é o que acontece em Santos. Aquelas casas, tem casas lá que eles têm a República, são casas que aconteceram isso. E que aí a prefeitura reformou e fez a República. Tem outras que eram alugadas, que eles acabaram tirando porque não tiveram algum problema, mas essas que continuam são isso. E é isso que a gente fala, toda cidade tem. E agora outra coisa que eu quero, por exemplo, como aqui a senhora falou, tem que vai o idoso sozinho. Tem outra, a Vila Dignidade, está lá, são 6 casas. Está lá em Água Branca. Água Branca faz 2 anos que tem uma casa desocupada, mas precisa de reforma. Eu levei uma senhora que ela tem um filho adotivo para ver se conseguia aquela casa para ela. Ele incluso falou, eu reformo a casa. Ah, não, porque esse é um programa do CDHU e para lá não pode ir com outra pessoa. E a casa está lá, desocupada. Entende? Então, eu já briguei, já falei que tem muito idoso que pode reformar a casa, que vem esse auxílio material para ele reformar, não adianta. Ele não tem nenhuma vontade política, sabe? A última vez, ele falou, a senhora insiste, falou assim, eu vai chegar uma hora que eu vou cansar. Falei, já cansei, né? Ele falou assim, porque, olha, falou assim, idoso é muito complicado, idoso dá muito trabalho. Agora, é verdade, falei assim, né? Pena, falei assim, que eu vou primeiro, eu queria ver o senhor se não ia complicar. Não gostou, né? Paciência, né? Mas isso é a vila do idoso. Não fui eu, muita gente ajudou, né? Não fui eu sozinha. Claro que eu ajudei eles porque eu tinha mais ideia de lo que era habitação. Mas foram eles que brigaram e tudo. Por isso que está essa vila aí. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço, dona Olga, de coração. Eu não sei, aqui deve ter um horário também para vocês, né? Deixa eu só concluir uma coisa. Eu coloquei ali, é o livro que nós escrevemos, que é Morar 60 Mais, inclusive a vila está ali. O capítulo foi escrito pelo Rodrigo Bonicenha, que está citado, ele citou a senhora no livro, fez questão. Oi? Raquel quer.
Sim, sim. Tem alguns, tem artigos de universidade. Esse livro só é vendido, ele é um PDF, é vendido só por R$ 30, por uma instituição de longa permanência. Nós não quisemos colocar em livraria para vender, pelo menos por um tempo. É em PDF só, porque por causa da pandemia nós perdemos o patrocínio. Eu vou te passar o site, não sei se está... Ah, está ali o site, ó, www.morar60mais. Lá... Oi? Não, acho que dá ali. Depois eu dou o cartãozinho para vocês. Esse é uma instituição de longa permanência de Santo André, o Nosso Lar, que passou muita dificuldade. Eles são filantrópicos, não querem mais defender do governo, porque é ridículo o dinheiro que a prefeitura e o governo federal dá, e com isso eles têm o contraponto, porque aí o que acontece? Você tem uma filantrópica, chega lá o prefeito, eu não sei quem nessas épocas, então, dá uma cesta básica, bota o idoso dele lá na instituição para a família inteira votar. Então, eles não querem saber mais disso, e isso foi o que me entusiasmou a poder ajudar mais. Porque eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender uma coisa que a gente não teve a vida inteira, que é: os políticos trabalham para a gente, não somos nós que trabalhamos para o político. Idoso tem que parar de pensar uma coisa. Eu cansei de ver esses dias, eu fiquei muito chateada e fiquei brava lá, que tem hora que, né, quem é ativista, a gente perde a linha. Idoso entregando papelzinho. Ele ganha, tudo bem, mas ele está ganhando com a promessa de que vai arrumar um emprego para o filho dele, para o neto, e depois não é verdade. Isso é muito triste. Eu até entendo que é necessário, a pessoa às vezes não tem, ela faz aquilo. Mas não se iluda o que vai dar. Eu digo assim, toda vez que eu faço uma palestra, que eu faço reunião com um grupo de convivência, eu falo assim: o político te ofereceu alguma coisa, pega e não vota nele. Porque esse é aquele que vai negociar quando ele estiver lá dentro. Esse é que vai passar os outros para trás. Porque é só nessa época. Eu moro em Santo André. Faz 6 anos que eu vou lá e eu falo assim: eu quero falar sobre projeto, eu não quero um emprego. Eu não quero um emprego, eu quero falar de projeto. Nunca tem agenda. Agora tem não sei quantos e-mails, não sei quantos meus no WhatsApp para ir tomar café. Eu não vou. Eu queria falar de projeto para idoso, eu não quero tomar café. Agora só que surgiu o café, né? Esse logotipo que eu não consegui identificar. É a casa, é o logotipo do meu livro, é o logotipo do meu site. Quer dizer, você tomou a iniciativa de organizar... Não, é que você acha que você está no comecinho, quando eu expliquei. É assim, eu primeiro fui professora há 30 anos, normal, professora de escola, de Estado, e quando eu me aposentei, eu tinha 3 tias que eram idosas e que eu percebi que uma ficou doente, caiu, porque a osteoporose quebra o osso e aí você cai, e eu fui com ela para o hospital, fiquei 24 horas, ela na maca, eu sentada naquelas escadinhas, e ninguém atendia. Eu estava me aposentando, eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. Então, para criança, para adolescente, eu já fiz até agora, então agora está na hora de fazer. E fui fazer um curso de pós-graduação em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né, diferente da geriatria, que é a parte médica, é a parte da gerontologia, são todas as outras. Não, eu não fiz o curso, eu fiz a pós-graduação, porque eu já tinha faculdade. E aí fui fazer aconteceu de exatamente aonde eu fiz o estágio. Ela foi candidata a vice-prefeita, ela entrou e me convidou para trabalhar em Santo André. Eu nunca fui, não quero ser ligada a partido político, fui trabalhar como técnica. E comecei a fazer os projetos. Como todo lugar, você faz o projeto do prefeito, independente de político, independente de partido, porque todos trocam o nome dos programas. Isso não tem nenhum nem outro. Todos trocam o nome de programa. E aí, fazendo a primeira, eu fui num seminário, e o primeiro que estava dando a palestra era o doutor Alexandre Kalash. Aí eu cheguei para ele e falei que eu estava começando e que eu queria fazer os projetos, mas eu queria fazer uma coisa direita. E aquelas coisas que a gente não sabe muito bem, que cruzam os caminhos da gente, né? Essa questão de afinidade, que a gente não sabe explicar muito bem. A partir dali, todos os meus projetos foram orientados pelo doutor Alexandre Kalash. Então, 12 anos de Organização Mundial de Saúde, criou Cidade Amiga do Idoso, criou envelhecimento ativo, eu acho que era
Eu tive a sorte de ter um bom conselheiro, né? E aí, acompanhando as pesquisas, as palestras, eu via que ninguém falava de moradia. Dona Olga esteve com a gente, eu estava no Conselho Estadual, que nós fizemos a última conferência, né, em Água de Lindóia. E moradia foi o que menos tinha pessoas, foi o que menos colocou, e na hora final foi o que menos ficou. Porque mesmo os idosos, na hora de votar, foi sacrifício colocar 2 questões sobre moradia. As pessoas esquecem de moradia. Ninguém lembra lá na frente onde é que vai morar. Você pode ter uma casa, você não sabe o que vai acontecer. E aí o que eu falei no Brasil é essa questão de achar que você deixa a casa para o filho. Você não aproveita a sua vida, vende a casa grande, compra uma casa pequena, deixa aquele dinheiro guardado para os que têm. Mas e aqueles que não têm? A gente faz o quê? Então tem que ser política pública. E política pública se faz assim. É falando, esgotando. O Kalash fala assim, Inês, você é louca, você continua falando. Eu falei, eu e a dona Olga, nós vamos falando. Ou nós vamos ficar velhas, nós fizemos a nossa parte. E eu tenho um sonho que é assim, eu quero formar um grupo, uma ONG, eu não sei o quê, uma empresa, ainda não definiu como é que é, porque eu não quero depender de governo, para que a gente possa reformar. Tem muita comunidade que você tem idosas, principalmente idosas, que moram sozinhas, em vulnerabilidade, está lá, uma telha para trocar. O que é uma telha? Para nós pode não ser nada, para ela é muito. Você vai lá, pega uma lata de tinta e pinta aquele barraquinho dela, vocês não sabem o que é a felicidade que ela tem. Mas não fazer como alguns grupos que tem aí. Eles vão lá, eles constroem como eles querem, eles pintam da cor que eles querem. Então eu venho de uma outra linha, eu venho da linha do Alexandre Kalash, que a gente tem que perguntar para o idoso, dona Olga, que cor que a senhora gosta da parede da sua casa? Tem muito grupo de idoso, muito. Mas o grupo não deixa o idoso falar, nem escuta o que Sim, tem ONGs aí que fazem reforma de casa. Primeiro que não é focado para o idoso, não tem focado para o idoso, tem para a família. E aí eu vou lá e pergunto assim, e quantas casas de idosos vocês reformaram? Ah, mas tem a casa que tem as crianças. Então, é isso que eu falo, a gente precisa unir, e é só assim. Por isso que eu falo, eu agradeço ao Egídio. Eu faço palestra, eu dou aula, eu nunca cobrei nada, porque eu quero que as pessoas ouçam. A gente não pensa, o brasileiro ainda acha, por causa das nossas praias, dos corpos dourados, das mulheres esguias maravilhosas, de que nós somos um país de jovens. E nós não somos. A Europa envelheceu, mas enriqueceu primeiro. Nós envelhecemos sem enriquecer. Então, eu acho que é só assim, é só unindo é que a gente vai poder fazer as coisas. Por exemplo, Espanha, já faz 100 anos que está trabalhando. Ah, deixa eu contar uma coisa. Este livro, inclusive a Vila dos Idosos, esse livro foi reconhecido pela Fundação Pilares, que é a maior fundação sobre envelhecimento da Espanha, sobre o indicador de moradias para pessoas idosas no Brasil. Então, ele vai ser premiado em novembro. E os capítulos do livro, eles escolheram os capítulos que falavam sobre os programas de moradia que eles acharam mais interessantes. A Vila dos Idosos está também lá concorrendo a um prêmio pelo projeto feito na Vila dos Idosos. Quem que é o projeto? Tem algum arquiteto que fez o projeto, a construção? Tem. Se você entrar na página, no livro até tem. Não é nem a questão do livro. Se vocês entrarem lá no www.morar 60 mais, é só jogar Morar 60 mais tudo juntinho no Google, que ele leva para a página. Vocês vão ver projetos do mundo inteiro. Não vou dizer do mundo inteiro, não tem. Tem de vários países. Os que tem no Brasil, os empreendimentos das grandes construtoras que estão fazendo, porque se a gente está falando de moradia, a gente tem que falar de todos, né? Depois deixa eu falar um pouco. Aí tem só que ver com ele a hora dele lá, que ele tem que fechar. Olha lá.